Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para falar um pouquinho para vocês como que era a França antes da Revolução Francesa, um pouquinho antes de 1789. Então, vamos lá para o começo do século XVIII na França? Olha, a França era governada por um rei absolutista e a sociedade estava dividida em 3 camadas. Tirando o rei, né? Logo abaixo do rei estava o clero, com aproximadamente 1% da população. Clero, para quem não se lembra, são os padres, os bispos, né? O segundo estado, os senhores feudais, a nobreza, eram uns 2% da população. Então, se você pegar o primeiro e o segundo estado, eles eram 3% da população. Muito bem. Já o terceiro estado, o que sustentava a sociedade francesa com o seu trabalho e com o pagamento de impostos, eram os camponeses e os burgueses. Talvez você esteja se perguntando, Fernando, camponês é pobre, tudo bem, eu entendo. Mas burgueses não são os ricos comerciantes? Por que eles estão ali embaixo, junto com os pobres camponeses? Numa sociedade estamental, numa sociedade baseada na hierarquia muito rígida, eles ainda estavam achando que a riqueza deveria ser passada por herança, por sangue familiar. Então eles diziam que os burgueses, que os ricos comerciantes, eram pobres disfarçados de ricos. Eles eram ricos, mas quase que de uma maneira pejorativa, assim, fala, vocês tiveram que trabalhar para enriquecer, eu não. Eu ganhei por herança, como se isso fosse algo melhor, mais sublime, né? Então o terceiro estado era visto com discriminação, com preconceito pelo primeiro e pelo segundo estado. Esse vai ser um dos motivos que o terceiro estado, né, a burguesia e os camponeses, vão querer mudar a situação na França. Até mesmo porque, você pode ver aqui neste segundo item, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, eles tinham esses privilégios. Então, quem carregava a sociedade francesa nas costas era o terceiro estado. Tem uma cena muito famosa de um camponês velhinho, carregando nas costas um padre gordinho e um senhor feudal, né? Para mostrar que o terceiro estado carregava o primeiro e o segundo. O rei Luís XVI, orientado pelo seu ministro Necker, falou assim, olha, eu preciso pelo menos fazer de conta que eu não estou tão autoritário. Lembra lá do iluminismo que tinha o despotismo esclarecido, perder os anéis para não perder os dedos? Deixo ceder alguns privilégios, deixo até parecer que eu sou menos absolutista, mas para aliviar as tensões e as reclamações que estão fazendo contra o meu governo. O rei, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais, com 100 deputados representando cada um dos 3 estados. Eu falei, legal, né? Então, 100 deputados representando os padres, né, o clero, 100 deputados representando os senhores feudais, a nobreza, e 100 deputados representando o terceiro estado, o povo mais a burguesia. Falei, que legal, pelo menos todo mundo foi representado igualmente. Então, só que essa igualdade, ela esconde uma malícia. 3% da população de privilegiados tinham direito a 200 votos. Não vai ter 100 deputados dos padres e 100 deputados senhores feudais? Eles são só 3% da população e tinham direito a 200 votos. E 97% da população tinha direito a metade dos votos, a 100 votos. Isso fazia com que, na prática, o primeiro e o segundo estado sempre decidissem, junto com o rei, manter os seus privilégios. Imagine a seguinte votação hipotética. O rei fala, eu vou democraticamente decidir se os impostos do terceiro estado devem baixar ou não. Deputados do primeiro estado, padres,
Vocês votam que deve baixar ou que deve manter? Ou até aumentar? Aumentar, aumentar. Tá bom, 100 votos que devem aumentar. Nobreza, senhores feudais, vocês acham que deve manter, abaixar ou aumentar? É só deles, só deles. Aumentar, aumentar. Tá bom, agora deputados do terceiro estado, o que vocês acham? Deve baixar os impostos, tá bom. Mas democraticamente, por 200 votos a 100, vocês perderam. E o que foi decidido é que os impostos de vocês vão aumentar. Você entende a malandragem? 200 votos a 100 fazia com que os 3% privilegiados votassem a favor do que eles quisessem e a maioria perdesse. Quando o terceiro estado se der conta disso, vai exigir que o voto seja por indivíduo, mas aí o rei vai fechar a assembleia e isso vai gerar a tomada da Bastilha, uma cadeia, uma torre, cadeia, né, uma cadeia em forma de torre, onde o rei prendia os seus adversários políticos. O povo foi lá libertar os líderes da Bastilha e acabou tendo uma surpresa muito interessante. No porão da Bastilha, dessa torre, que era uma prisão, eram guardados armamentos do exército francês. O povo matou 2 coelhos com uma única cajadada, libertaram os líderes populares que questionavam o rei e conseguiram armamentos para uma revolução que derrubou o rei. E este é considerado o dia central da Revolução Francesa, que nós estudaremos no próximo capítulo, o dia 14 de julho de 1789. Depois que o rei é derrubado, existe uma divergência numa convenção entre girondinos, aqueles que acham que os burgueses devem governar porque estão mais preparados, porque fizeram as melhores faculdades, porque tiveram mais estudos letrados, ou os jacobinos, que defendem que a maioria deve governar. Lembra lá do iluminismo que a gente já estudou? É como se os girondinos defendessem os ideais de Voltaire. Aqui ele falava, Voltaire que ser sábio se eu quiser governar, já que eram os burgueses que tinham acesso às melhores faculdades. E os jacobinos defendiam as ideias de Rousseau, que dizia que a maioria que deve decidir. A maioria gosta do Renato Rousseau, né? Bom, sabia que isso vai gerar algo que a gente usa até hoje em política, como ao entrar na Assembleia, os defensores das camadas populares de que a maioria deveria governar sentavam-se à esquerda de quem entra? Até hoje em dia, os partidos que defendem mais causas populares são chamados de partidos de esquerda. E como aqueles que defendiam que a alta burguesia, que os mais letrados, os burgueses, a alta burguesia deveria governar, sentavam-se à direita, até hoje em dia, políticos que defendem questões empresariais, defendem estratégias de governo que favoreçam indústrias, bancos, são chamados de políticos de direita, e esses termos têm origem na Revolução Francesa. Gente, espero que esse vídeo tenha dado uma visão geral de como que estava a França antes da Revolução e até já um pouquinho da Revolução, tá bom? Até a próxima!